Obrigado, vereador Bruno Cunha. Ao saudá-lo, saúdo toda a mesa diretora, os colegas que compõem o parlamento, a senhora e o senhor que nos honram com a presença em plenário, a senhora e o senhor que nos acompanham em seus lares. Senhores, tem um rifão popular, ou um dito popular, como queiram, que diz que a voz do povo é a voz de Deus. E é verdade, nessa voz do povo, nós às vezes extraímos lições muito importantes para a nossa vida. E eu, quando promotor de justiça em Xanxerê, fiz um júri que estava na defesa o saudoso Acácio Bernardes, pai do ex-prefeito Napoleão Bernardes, grande tribuno, competente, eficiente, e ele sempre montava a defesa dele, levando as testemunhas dele na delegacia. E na delegacia não tem o contraditório. E eu, naquele júri, fiquei 2 horas tentando convencer os jurados que aquelas testemunhas não valiam. E ele ficou 2 horas dizendo que valia. Quando encerrou o júri, e era costume no interior, uma confraternização, juiz, promotor, os jurados, a gente jantava. E o Acácio também ficou lá para jantar conosco. E um jurado me procurou, olho no olho, e disse: promotor, afinal de contas, aquelas testemunhas que deram depoimento na delegacia, valiu ou não valiu? Eu disse: não valiu. Ele disse: por que vocês não tiram aquela merda do processo? Desculpa a expressão. Desculpa a expressão. Por que vocês não tiram aquela porcaria do processo? E eu falo isso que hoje, descendo a Rua 15, eu encontrei um empresário que acredito ser meu eleitor. E ele me interceptou dizendo: estava no rádio escutando o teu presidente Marcelo Lanzarin, dizendo que vocês vão devolver para a prefeitura 8 milhões de reais. E ele disse: por que vocês não reduzem essa porcaria então? Eu estou fazendo um cotejamento, uma comparação, para chamar a atenção, né? E dentro deste contexto de que a voz do povo é a voz de Deus, da percepção desse eleitor. Se está sobrando, tem que reduzir e parar de fazer demagogia. Foi isso que ele me falou. E faz um ano que 7 vereadores propuseram a esta casa a redução do repasse do 10º de 5% para 3%. E, evidentemente, houve uma reação muito grande e precisou de uma assinatura. A sociedade tem que entender, nós precisamos de 8 assinaturas para discutir e 10 para modificar. E parece-me que o medo aqui é discutir. Não significa dizer que se vai discutir, vai necessariamente baixar. Então, para mais uma vez chamar a atenção dos colegas, né, de que a voz do povo é a voz de Deus. Ah, mas eu estou conectado com o meu eleitor na minha mídia social. Nós aqui não somamos 40 mil votos. Então, Blumenau vai ter, além dos nossos, mais de 200 mil votos que podem votar em outras pessoas, e aí nós não vamos ter o passaporte assinado para a reeleição. Chamando a atenção mais uma vez. Tem que discutir a redução do repasse do 10º, sob pena da gente ser penalizado na época da eleição. Discutir não significa baixar. Discutir significa chamar a sociedade e dizer: gente, nós não podemos reduzir por isso, para aquilo. Agora não pode se omitir e não pode se acovardar, e nós estamos nos omitindo, estamos nos acovardando. A sociedade quer que esse assunto seja discutido. Não dá, gente, para você tolerar algumas coisas que vêm da comunidade fazendo de conta que não escuta. Ou nós nos conectamos com a sociedade, ou nós não vamos voltar a esta casa. E eu vou deixar bem claro, não sei se vou à reeleição. Se esta casa atender algumas das minhas proposições, pelo menos para discutir, é possível que eu repense. Agora, se continuar assim, não estou preparado para levar uma surra nas urnas. E nós vamos levar uma surra nas urnas, porque nós não estamos discutindo aquilo que a sociedade quer que discuta. Vou repetir mais uma vez. Discutir não significa reduzir. E falei na última sessão e vou voltar ao assunto e vou continuar. Nós temos também que nos conectar com a sociedade
e diminuir os cargos aqui desta casa. Tem que diminuir. A sociedade não é boba. A sociedade sabe que nós temos um monte de cargos aqui que são desnecessários, que são obsoletos e tem que ser excluído. E vou repetir o que disse na última sessão. Se eles forem importantes, como dizem que faça uso da mão de obra qualificada, eficiente, experiente dos servidores concursados. Para encerrar, senhor presidente, queria aqui passar o que eu recebi aqui, só para refletir, do líder comunitário Rubens Serpa, no sentido de que a gente reflita um pouco, né? Numa repartição particular, agradecemos a preferência, volte sempre. Numa repartição pública, ameaça. Tem que saber que aquele cidadão que está ali pode estar reclamando, mas é ele que paga o salário do servidor público. Presidente, o senhor realmente é muito gentil. E pena que o Becker não está aqui. Eu disse para o Becker, o presidente vai me dar 2 minutos. E para o Becker o senhor só deu 1. O senhor é um perseguidor do vereador Becker. E é meu fã incondicional. Para isso eu lhe ensinei quando fui professor. Respeite os idosos. Obrigado, presidente.